Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui pela Conecta Mais TV, nesta noite de 30 de junho, gelada, né? Estamos aqui para mais um programa Mulheres. Boa noite para quem nos assiste ao vivo, né? Pelas plataformas do Facebook, do YouTube, do Canal 8 da Adilnet TV e pelo site da Conecta Mais. Um bom dia também para quem vai nos assistir posteriormente, que o programa fica gravado, tá? Estamos nessa noite gelada, né? E mais uma vez com o programa Mulheres, hoje, excepcionalmente, sem as apresentadoras Veridiana e Roberta. Meu carinho, meu abraço para elas, mas quem nos empresta o talento é a nossa querida jornalista e repórter da Conecta Mais TV, Monalise Canali. Boa noite, Monalise. Boa noite, Tânia. Que linda! Muito obrigada pela receptividade. Linda o que eu disse ou o que eu? Você e o que disse, os dois. Boa noite, pessoal. Então, a Monalise faz os trabalhos externos, né? E apresenta também, quando alguém falta, ela é versátil, ela é eclética, ela está aí para nos ajudar. Gente, vamos agradecendo os nossos apoiadores, né? Um abraço especial para os nossos apoiadores, que sem eles não estaríamos aqui, que são a Beneduze, que veste e calça a felicidade. Um abraço ao Evandro, a Ângela e toda aquela equipe maravilhosa de atendentes que sempre nos atende com muito carinho e atenção. Interne Móveis e Decorações, que faz que coloca essas peças maravilhosas aqui no nosso cenário. Pedras Andretta, há mais de 40 anos, entregando qualidade, excelência em produtos, em obras corporativas, em obras residenciais. É só falar com o Eduardo, que ele e toda a sua equipe é de primeira. A Ótica Bem Ver, né, que a Ótica Bem Ver, nesse mês, está com uma promoção de joias e relógios e óculos de sol, acessórios, todos com 50% de desconto. Gente, olhem o que é esse óculos. O brinco, o relógio. Robson, tu foi bem. Tá lindo, só vou tirar porque fica embaçando, tá? A DigiDoctor, odontologia avançada em fluxo digital, que também um abraço à nossa querida Rafaela, doutora Rafaela, que é a proprietária administrativa do grupo DigiDoctor. Hoje estaremos aqui falando de um assunto bem pertinente, tá? Que aborda a fisioterapia numa das linhas da fisioterapia, né? A fisioterapia é uma área da medicina bem versátil, que oferece tratamento para muitas patologias, sempre com o objetivo de prevenir lesões, reabilitar a saúde e aliviar dores, tá? Entre as linhas de tratamentos, temos a fisioterapia pélvica. E para falar sobre isso com toda a propriedade, nós convidamos, e ela aceitou, para vir aqui falar sobre isso, a nossa querida Cássia Cola, que ela é mestre em ginecologia e obstetrícia, especialista em saúde da mulher e fisioterapeuta. Boa noite, Cássia. Boa noite, Tânia, muito obrigada. Boa noite, Monalise, a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui mais uma vez na Conecta. Exato. E principalmente nesse programa, né, que o próprio nome já diz Mulheres, que é justamente a área que eu atuo, que eu trabalho, que eu estudo. Então, acho que nós teremos uma ótima conversa hoje. Não, com certeza. E super esclarecedora também, porque certamente a Cássia já falando, mas antes de mais nada, eu quero que nós conhecemos a Cássia, filha da Jo e do Rubem, nossos queridos amigos, que levam o nosso abraço também, né? Mas eu quero que você se apresente, que você diga para quem não conhece, quem é a fisioterapeuta Cássia. Claro. Bom, então, eu sou fisioterapeuta há 6 anos e meio. Me formei na URGS, em Porto Alegre, onde eu morei por 9 anos. E desde o início da faculdade eu sempre gostei muito desta área, da fisioterapia pélvica, né, Tânia? Então eu atuo nesta área já há 9 anos. Desde antes de me formar eu já comecei a trabalhar nessa área.
Faço parte da equipe de fisioterapia pélvica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde 2012. E após, então, eu me formar, eu continuei estudando cada vez mais esta área. Então, eu fiz mestrado, como você mencionou, né, na Faculdade de Medicina da URGS, e fiz especialização também nesta área. Então, hoje, eu atendo exclusivamente fisioterapia pélvica, exclusivamente mulheres também, então existem outras fisioterapeutas que atendem também homens, crianças, mas eu voltei totalmente minha atuação para mulheres. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, então, como que é o meu trabalho. Perfeito. Então, já vamos iniciando, porque o assunto é bem abrangente, é super esclarecedor, e a gente vai procurar dissipar todas as dúvidas que porventura aparecerem aqui. Inclusive, convido a todas as pessoas que estão assistindo, né, Mona? Para que façam as interações, que façam as colocações, porque o assunto é bem interessante e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo ignoram, né, certos problemas que são pertinentes a nós mulheres em qualquer idade, né, Cássia? Em qualquer né? idade. Então, a gente convida que as pessoas coloquem as suas dúvidas, os seus esclarecimentos, enfim, seus depoimentos, que a gente vai ler na medida do possível. Feito, certeza. Mona? Vou estar acompanhando aqui, com certeza. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação, pode botar lá nas nossas lives do Facebook e do YouTube, que a gente vai estar sempre de olho. Beleza. Então, vamos iniciando, esclarecendo assim, a fisioterapia pélvica, mas eu gostaria que você, como vai ser falado, né, também não quero dar spoiler da tua entrevista, eu quero que você coloque o que é a fisioterapia pélvica. Certo. Bom, então a fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que trata e previne disfunções do assoalho pélvico, né? Que é um grupo de tendões, músculos e ligamentos, e depois eu vou explicar um pouquinho melhor onde ele se localiza. Então, ali a gente tem uma série de disfunções, né? Principalmente relacionadas a questões sexuais, urinárias, evacuatórias, questões também relacionadas à gestação, ao parto. E então, vou mostrar para vocês um pouquinho o assoalho pélvico, pode Isso, ser? o que é? Porque assim, a gente fala e assoalho pélvico, né? Eu acho que como a entrevista toda vai se basear nessa musculatura toda, é importante que você coloque Certo. para que todos nós a gente se localize. E Mostra o nome aí, ele é Cássia. bastante sugestivo, né? O pessoal muitas vezes nem imagina que possa ter um lugar do corpo que se chame Mas assoalho sim, pélvico. é verdade. É muito bem-vindo esse esclarecimento para iniciar Isso, tudo. Para iniciarmos, né? Isso. Pode Então, ficar à vontade. ele é chamado de assoalho pélvico ou períneo também, né? Que seria uma outra nomenclatura que a gente utiliza. Então, eu vou mostrar uma imagem que eu trouxe para vocês, para entender um pouquinho mais o que seria. Então, esta musculatura toda, que envolve a vagina, a uretra e o ânus, tudo que está ao redor, né? Que a gente vê aqui neste conjunto de músculos é o assoalho Levanta pélvico. um pouquinho só. Isso, Aqui. assim. Então, toda essa musculatura que na mulher, né, envolve uretra, vagina e ânus. Olhando aqui por um outro ângulo, a gente vê que são os músculos que fecham a nossa bacia, como se fechasse a nossa cavidade pélvica lá embaixo. Perfeito. Então, aqui também a gente consegue ver que eles sustentam nossos órgãos. Então, a Realmente é um bexiga- assoalho, isso, né? por isso o nome. Ele segura os órgãos, certo? Exato. Então, a bexiga, o útero, o intestino que estão aqui e ele estaria aqui embaixo, né? Então, é aquele músculo que a gente aperta quando precisa segurar o xixi, por exemplo, né? Ou por onde passa também a criança durante o parto normal. Isso. Então, ele é extremamente importante e, como a Mona disse, a gente nem imagina, não fala, né? Apesar de ser uma musculatura que é muito, muito importante mesmo, tanto para mulheres como para homens, mas ainda mais para mulher. Com certeza, porque, claro, é partindo daí que tem uma das principais funções, não sei se é principais, mas tão importante quanto as outras, que é o parto, né? Exato. Então, E é preciso que se justamente- trabalhe. Justamente pensando nisso, Cássia, falando um pouquinho da parte do parto, existe a possibilidade, com certeza deve, por conta da fisioterapia, um fortalecimento disso pós-parto? É necessário que todas as pessoas façam? Sim. Como que funciona um pós-parto no assoalho pélvico? Certo. Então, primeiramente, na gestação, a gente trabalha de uma forma preventiva. Tanto gestantes que querem parto normal ou cesárea têm indicação de fazer esse trabalho de fortalecimento, porque, como a gente falou antes, seria o assoalho que vai segurar o peso do bebê, né? Então, imagina
imagina que a gente está lá com o útero pequenininho, levinho, e aí vai crescendo e vai aumentando 4 quilos, né? Considerando o líquido ali um peso que ele não estava acostumado a sustentar. Então, tanto gestante de parto normal como de cesárea, a tendência é essa musculatura ir enfraquecendo ao longo da gestação. E ainda mais se forem 2, 3 gestações ou gestação de gêmeos, por exemplo, né? E aí, quando a mulher deseja o parto normal, então a gente faz um trabalho todo preparatório para alongar essa musculatura, para dar elasticidade para ela, para o bebê passar também sem machucar. Ou sem precisar o corte, né, que é a episiotomia, evitando essa prevalência desse corte, que claro que em alguns casos ele é necessário, mas a gente tenta sempre evitar. E no pós-parto também, daí as pacientes que já fazem acompanhamento comigo na gestação, sempre elas são orientadas a retornar após. A gente compara como era a musculatura antes, como ficou depois, e aí já começa também um trabalho de recuperação, independentemente da via de parto, tanto normal como cesárea. Então, ele é aconselhado tanto antes quanto depois. Isso, exatamente. Uhum. Mas não é só nisso, né? Não é só para gestantes. Exatamente. Eu quero que você comece discorrendo o que são os problemas causados pela flacidez desse músculo, Cássia. Certo. Bom, então, a gente tem diversos problemas, né? Mas um dos mais comuns, assim, que eu atendo no consultório é a incontinência urinária. E aí a gente tem diversos Em qualquer tipos. idade, Cássia? Em Ou qualquer na idade mais avançada? Não. Eu atendo meninas de 20 anos, 18 anos com escapes de urina. Então, a gente tem vários tipos, né, de incontinência urinária. Por exemplo, tem pessoas que perdem só quando fazem algum esforço, tosse, espirra, ou quando fazem um exercício físico, às vezes de mais impacto, tipo um crossfit, que também pode acontecer. Também tem a incontinência urinária de urgência, que é quando a pessoa não consegue segurar a tempo de chegar ao banheiro, né? Certo. Então, ela sente aquela vontade repentina, muito intensa de urinar e tem que ir correndo. E tem a que a gente chama de incontinência urinária mista, que seriam as duas associadas, né? Então, é muito prevalente esse problema, embora quase ninguém fale sobre isso. A gente tem dados, pesquisas que mostram que gira em torno de 30% a 50% das mulheres. Então, praticamente metade das mulheres tem esse problema. Então, um número bem grande. E muitas pessoas escondem até dos companheiros, né? Enfim. Sim, porque se torna constrangedor. E isso tem constrangimento. E aí demoram a buscar uma ajuda, demoram a procurar fisioterapia. Então, isso acaba também sendo um problema para o tratamento. Porque, claro, que se a pessoa está há 10 anos com o sintoma, vai ser muito mais difícil de resolver. Não, e outra, Cássia, porque assim, não é todo mundo que tem conhecimento dessa tua especialização. Exatamente, né? exato. Dessa tua especialidade em trabalho. Então, assim, daqui a pouco procuram um profissional, enfim, mas não sabem que existe um profissional que faça isso, que faz isso especificadamente, né? E hoje a gente tem, assim, muitos dados científicos mostrando, a gente tem considera que a fisioterapia pélvica hoje a gente chama de nível A de evidência para incontinência urinária. Então, isso significa que é o que mais tem comprovação científica hoje de que realmente resolve, mais do que tratamento cirúrgico, por exemplo. Entendi. Então, ela hoje é considerada sempre como uma primeira opção. Então, sempre, qualquer pessoa que tenha qualquer nível de incontinência urinária deveria fazer pelo menos 6 meses. Não, às vezes pode ser resolvido muito mais rapidamente, mas no mínimo 6 meses antes de pensar numa cirurgia, né? Do que nós chamamos de tratamento conservador. Olha que coisa boa isso. Isso, e é bem, assim, a gente tem muita pesquisa sobre esse assunto e é bem forte a evidência de que realmente dá resultado. Mas, infelizmente, ainda, alguns médicos ainda não indicam, né? Que às vezes tem uma formação, assim, que naquele tempo não se falava, né? Muitos já estão indicando, então tem alguns planos de saúde que eu atendo também, então, nesse caso, precisa indicação médica. Mas, se não for o caso de ser por plano de saúde, não precisa indicação médica. A paciente pode vir por conta também, né? A fisioterapia pode ser o profissional de primeiro contato. Quando a gente fala dessa incontinência urinária, ela é algo que aparece por conta de alguma coisa que é feita durante a vida, ou ela pode também ser um fator genético? E como que eu posso saber, por exemplo, eu estou apresentando um quadro inicial, talvez, de incontinência urinária, como que eu posso perceber isso? Certo.
Bom, então a gente chama a incontinência urinária de multifatorial. Significa que tem vários fatores que podem levar a ela. Então ali entraria, por exemplo, sobrepeso, envelhecimento, a gestação, como eu falei antes, não especificamente o parto normal, mas o fato de gestar o bebê em cima da musculatura. Muitos hábitos errados, como, por exemplo, forçar muito para evacuar, pessoas que têm constipação, né, que faz muita força, então isso também acaba prejudicando essa musculatura. Ou, por exemplo, pessoas que fazem exercícios de impacto sem cuidar desses músculos, sem contrair na hora do exercício. Então, seriam vários fatores. E aí tem outros também que podem, como cirurgias também nessa região, também enfraquece a musculatura. E para perceber se a gente está tendo os primeiros sintomas, é importante a gente falar que qualquer escapezinho de urina, a gente já considera incontinência urinária. Então, por exemplo, assim, aconteceu uma vez na vida, estava dando risada, tossi, espirrei, escapou um pouquinho, a gente já considera que é incontinência urinária e já deveria, neste momento, procurar tratamento, porque quanto antes é mais fácil da gente resolver. Se não está tendo escape de urina, mas, por exemplo, na hora da relação, percebe que entra ar e faz barulho, que a gente chama de flatos vaginais, isso também seria um fator de enfraquecimento da musculatura. Então, também, normalmente, significa que a musculatura está fraca. Mas na questão da incontinência urinária, assim, qualquer escape já é um sinal de alerta. Desde o comecinho, a gente tem que cuidar. Exatamente, até porque esse método de fazer a fisioterapia pélvica é um método bem menos invasivo do que uma cirurgia, né? Com certeza, Então, sem riscos, né? Claro, como é o caso de uma cirurgia. Claro, e tem situações, né, Cássia, que eu acredito que não precisam muitas sessões, Sim, né? sim. É bom que você explique isso, porque daqui a pouco as pessoas pensam, não, mas tem que fazer fisioterapia, é uma coisa de longo A prazo. vida Não. toda, depois tem que seguir fazendo. Não. Uhum. Dependendo do caso, assim, eu já atendi algumas pacientes que só passando orientações para que elas fizessem em casa e eu fiz uma avaliação e uma reavaliação e o problema foi resolvido. Olha só. Claro que isso vai depender de cada caso, né? Por exemplo, pacientes com dor na relação, que eu atendo bastante, depois a gente conversa Que é um o pouquinho. vaginismo, não? Isso, tem vários tipos, um deles é o vaginismo. Normalmente a gente atende de 5 a 10 sessões, assim, e resolve, na maioria dos casos, resolve bem o problema. A incontinência urinária também gira em torno de 10 sessões, claro que é muito particular de cada pessoa, mas a gente considera assim uns 2 meses de atendimentos para conseguir ver uma diferença, né? Então, esses 2 meses pode ser que tenha uma sessão por semana, ou também pode ser que eu oriente para fazer em casa e vá a cada 15 dias, uma vez por mês, tudo vai depender de cada caso. Então, não é a longo prazo, assim, não é muito demorado, não. Cássia, tem outros problemas decorrentes, né, no universo feminino que você pode tratar, tipo o vaginismo que você está comentando, a endometriose também, Sim. né, as relações sexuais doloridas que você falou, tudo isso, né? Isso tudo envolve a fisioterapia pélvica. Tudo, isso. Essas, já que você comentou, seriam mais disfunções sexuais, né, femininas. Certo. Então, também eu atendo todas as disfunções que são relacionadas à musculatura. Então, nesses casos, é importante que a paciente primeiro vá na ginecologista e descarte por exames que tenha algum problema, alguma infecção. Se for descartado, que não identifica a causa da dor, provavelmente tem uma causa muscular. Né? E aí a gente chama, por exemplo, de dispareunia, se chama a dor na relação, né? Que pode ser desde, por exemplo, só na hora da penetração, durante toda a relação, só em determinadas posições, aí vai depender de cada pessoa. O vaginismo já seria um quadro um pouquinho mais grave, que é quando a pessoa tem contrações dessa musculatura involuntárias. Então, algumas vezes ele, inclusive, impede a relação. A pessoa não consegue ter penetração, não consegue nem fazer exame ginecológico. Então, eu já atendi, por exemplo, pacientes que tinham relacionamentos sérios, assim, há 5 anos, queriam engravidar e estavam todo esse tempo sem conseguir ter uma relação. Então, para a gente ver como não é nada assim tão... Não é vaidade fazer fisioterapia pélvica pensando nessa sexualidade. Às vezes a gente tem casos bem sérios, mesmo bem complicados, assim, da pessoa realmente não conseguir. E a fisioterapia, muitas vezes, em poucas sessões, resolve esse problema também. Perfeito. É bem legal. Eu vou pedir para você dar um tempinho, que nós temos
acabamos o nosso primeiro bloco e logo depois do intervalo comercial, nós vamos continuar falando desse assunto que é super importante, super esclarecedor, que a Cássia está nos falando. Já voltamos, fiquem aí conosco. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interne é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interne, móveis e decorações. Olá, estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Hoje, recebendo aqui a fisioterapeuta Cássia Cola, falando sobre fisioterapia pélvica. Agradecemos imensamente a todos os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham diariamente
quartas-feiras, que nos falam isso, que falam conosco na rua, que acompanham. Não vou enumerar aqui as pessoas, porque certamente eu vou esquecer de muitas, mas agradecemos imensamente a todas as pessoas que nos prestigiam com o seu tempinho, né? Aqui de Nova Prata e nos 14 municípios que a Conecta abrange, né? Antes de seguirmos com a nossa entrevista, vamos agradecer mais uns apoiadores, que agora a Mona faz o papel. Fala lá, Mona. Antes da gente continuar, eu vou pedir para o Robson uma ajudinha aqui para mostrar, então, os acessórios da Ótica Bem Ver, que todos estão com 50% de desconto. Robson, me faz esse óculos maravilhoso, além desses brincos e também o relógio, que ele tá um pouquinho grande para mim, mas vai ficar perfeito para você. É só dar uma olhadinha lá que você vai só dar... Puxa mais um pouquinho para fora. Isso, show de bola. Então vai ficar ótimo em você. Só dá uma conferida lá, diz que você assistiu no programa Mulheres aqui da Conecta Mais TV e adivinha? 50% de desconto. Além disso, a gente segue com os nossos apoiadores, os Supermercados Porta. Sua saúde é o que importa, a gente sempre diz, né? Os Supermercados Porta sempre de portas abertas para receber a todos que lá vão fazer o seu rancho, seja do mês, com a família, com os amigos, ou só para comprar alguma coisinha que precisa, porque lá você encontra de tudo. Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para a sua casa ou trabalho, que hoje está aqui com essa orquídea maravilhosa, os vasinhos aqui na nossa mesa central, com as suculentas, né? Trazendo aí mais cor, mais beleza para o nosso estúdio, para o nosso cenário. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias, inclusive essa noite... Estamos aqui tomando o nosso querido aquecendo vinho, a né? noite. Aquecendo a noite gelada, como a Tânia disse, com o vinho Mascaron, lá da cantina. Também Confiança Farmácia e Manipulação, a qualidade que você merece. Então a gente agradece ao Sérgio e à Michele pelo carinho, por estar conosco em todas as quartas-feiras. E também o Sacolão das Frutas, o sabor e qualidade para a sua casa. Um abraço especial então ao Alexandre e à sua esposa, que sempre estão com novidades. Inclusive, Tânia, ontem fui lá, comprei uma maçã do amor, que agora a gente está em época, né? Eu sou apaixonada por maçã do amor. Lá tem, pessoal. Então dá uma passadinha lá, confere tudo que tem. Tem muita novidade, muita coisa boa e fresquinha para você levar para sua casa. E com o atendimento maravilhoso do Xande, né? Que é uma figura. Nosso abraço e muito obrigado por confiar no nosso programa e na Conecta. Isso mesmo. Vamos seguindo, mas antes disso também, antes de nós passarmos a palavra para a Cássia, eu gostaria de falar isso, de comentar com as pessoas, Mona, porque eu penso assim, ó, às vezes quando que a gente está assistindo um programa, a gente tem ideia eu gostaria que alguém falasse sobre tal assunto, né? Então eu acho bem importante que as pessoas, daqui a pouco, quem tem essa dúvida ou quer um esclarecimento sobre tal assunto, que entre em contato com a Conecta, conosco, enfim, tem toda uma produção por trás disso que vai, com certeza, acatar com o pedido, né? E a sugestão. Exatamente. Acho bem interessante. Se não for aqui no programa do Mulheres, terá... certamente dia a gente tem programa, né? Exatamente. Certamente, sim, vai se encaixar num outro programa para que faça esse esclarecimento. Mas é bem interessante. Inclusive, o da Cássia foi uma cliente dela que nos indicou para que fizéssemos a entrevista, né? E ela está aqui hoje fazendo o seu papel e muito bem feito com a maior autoridade possível. Então, antes, não vamos roubar muito tempo de esclarecimento dela e vamos logo passar, né, Cássia, para as disfunções sexuais. Né? Eu gostaria que tu desse uma palhinha, eu sei que tu atende só mulheres, mas que tu desse uma palhinha, porque existem as disfunções sexuais masculinas, as disfunções em crianças também, né? Que tem
É de incontinência urinária Isso, também, criança né? normalmente é mais o que nós chamamos de enurese noturna, que é durante a noite, né? Perder urina Isso. durante a noite. Vamos falando sobre isso, que daí já pega Falando outra um parte pouquinho de também. tudo, né, Isso. Tânia? E ela trouxe também vários aparelhos aqui. No decorrer, tu pode ir mostrando. Certo. Bom, Tânia, então em relação às disfunções sexuais, a gente tinha falado um pouquinho já antes, né? Nós temos a dispareunia, que seria a dor, o vaginismo, que são aquelas contrações involuntárias. Temos também, por exemplo, a vulvodínia, que é quando dói a vulva por fora. Por exemplo, quando a pessoa senta, usa calça apertada, sente uma ardência, uma queimação. Temos também, por exemplo, o que nós chamamos de anorgasmia, que é quando a pessoa não consegue atingir orgasmo. Também isso é considerado uma disfunção e a fisioterapia pélvica também ajuda. Questões como ressecamento também vaginal, né? Nesse caso também o exercício pode vir a produzir mais lubrificação. Então, todas essas disfunções femininas a gente tem como resolver, melhorar com a Olha fisioterapia só. pélvica. E dentro das masculinas, daí eu não falo com tanta propriedade nesse Sim, assunto. mas é bom que coloque, Mas né? nós temos... Porque eles também têm o assoalho Isso, pélvico, também. né? Então, os homens, eles normalmente têm muito menos propensão a ter esses problemas, justamente porque eles não gestam e também porque o músculo deles é mais fechado, né? Nós mulheres temos mais cavidades, né? Mais aberto. Exatamente. E até a nossa pelve também é mais larga, então isso faz a nossa musculatura ser um pouco mais fraca que a dos homens. Mas a gente tem também disfunções sexuais, como a disfunção erétil, por exemplo, que a fisioterapia pélvica também ajuda. E temos também índices altos de incontinência urinária após cirurgia de retirada de próstata, né, da prostatectomia, nos casos de câncer. Então, normalmente, esses pacientes têm que fazer também fisioterapia pré e pós. Assim como as mulheres, quando é feita alguma cirurgia nesta região, sempre é indicado, o ideal seria fazer fisioterapia antes e após, como, por exemplo, a retirada do útero, que é bastante comum. Então, de disfunções sexuais, eu acredito que seria isso. E na parte das crianças, então, o trabalho também é bem importante. A gente tem crianças que têm problema de disfunções urinárias, como perder urina durante a noite, ou até mesmo durante o dia, ou retenção urinária, não conseguir urinar, constipação, casos bem graves também de crianças que não conseguem evacuar. Então, para todos esses casos, também a fisioterapia pélvica é indicada. E dentro das mulheres, né, daí, então a gente teria disfunções urinárias diversas, que a gente estava conversando um pouquinho antes no intervalo, agora né? vamos discorrer com Isso. mais calma sobre isso. Certo. Então, por exemplo, nós falamos antes da incontinência urinária, que é a mais comum. Mas, por exemplo, nós temos também a bexiga hiperativa, que é quando a mulher não necessariamente perde urina, mas ela tem vontade de urinar muito frequente, assim, toda hora tem vontade, tem que ir muitas vezes por dia no banheiro, ou até mesmo... Que não é uma cistite, que não é nada. Não, isso é durante, assim, no dia a dia mesmo, né? Então, ela, por exemplo, urina a cada 30, 40 minutos, 1 hora, isso seria muito frequente, porque o ideal é a gente urinar a cada 3, 4 horas, mais ou menos. Então, se é muito menos do que isso, a gente tem que prestar atenção. Levantar muitas vezes... Independente da quantidade de líquido que toma? Independente da quantidade de líquido que toma. Nossa bexiga tem que ter capacidade de armazenamento ali por algumas horas, né? Por exemplo, levantar durante a noite também não é bom que se levante muitas vezes, né, para urinar. Então, acima de 2 vezes, a gente também já começa a prestar mais atenção. Nós chamamos de noctúria, quando a pessoa levanta 4, 5 vezes por noite, e a gente também trata isso, que é um problema sério, se a gente for parar para pensar que normalmente são pessoas idosas, e aí corre tem risco de dificuldade. queda, se Isso. esfria, né? Então, não é só a questão urinária, mas tem todo um entorno. A própria qualidade do sono, né? Também. Que interfere Exatamente. posteriormente no próprio dia a dia. Exato. Então, ali a gente tem diversas, né? Tudo que envolve a questão urinária e evacuatória, por exemplo, a constipação intestinal, pessoas que não conseguem evacuar também podem fazer fisioterapia pélvica. Então, tudo que está envolvendo todas essas questões, a gente consegue Isso, ajudar. a endometriose. A endometriose também é uma área que a gente atende bastante. Normalmente a gente trata o alívio das dores, né? Principalmente da dor na relação, que acompanha muito como um sintoma da endometriose, mas também as cólicas, a dor nas costas.
e todas essas disfunções urinárias que acompanham também a endometriose, porque como é uma disfunção que mexe com todo esse sistema, né? Que interessante. Então também a olha gente só. atua bastante nisso. Eu tenho certeza que está sendo muito esclarecedor para muitas verdade. pessoas que não sabiam E, disso. inclusive, a Tânia comentou da cistite, a gente comentou da infecção urinária no intervalo, né? E é muito válido falar sobre isso, porque é diferente dessa bexiga hiperativa, Sim, né? não é a mesma coisa. A infecção é aquela bactéria que tá ali te enchendo o saco e que tu precisa ir pro banheiro, mas é aquela vontade, tu não tem o líquido. Posterior a isso, quando se tem, talvez, uma infecção urinária seguida da outra, é necessário fazer uma avaliação, uma fisioterapia pélvica para talvez te dar um norte, pelo menos só para te saber se tá tudo bem, ou a gente conversa com a Nutri, como que funciona? Com certeza. A infecção urinária de repetição, claro que inicialmente o tratamento é medicamentoso, né? Tem que falar com o médico, mas quando ela começa a ser muito frequente, então também ela vai envolver toda essa questão urinária, todo o sistema urinário, e muitas vezes a paciente tem uma tensão de assoalho pélvico, ela tem a musculatura daí não é fraca, é tensa, ela não consegue urinar adequadamente, não consegue liberar toda a urina. Então, sempre ela vai urinar e fica um pouquinho na bexiga. E isso acaba causando mais infecções de repetição. Então, na fisioterapia pélvica, a gente avalia isso. E, se for o caso, a gente faz com que essa musculatura relaxe. Porque não é só para fortalecer, né? A gente também trabalha com o relaxamento. Então, ajuda essa paciente a conseguir urinar melhor, liberar toda a urina. E aí, normalmente, melhora também bastante esse sintoma. Cássia, mostra para nós alguma coisa que você trouxe, Claro. para que também as pessoas, né, que estão nos assistindo vejam que existe e como que é usado Certo. isso, como que é manipulado na hora da fisioterapia. Tá. Mostra aí para nós. Então, Tânia, que vai ser novidade para nós também, né, Mona? Com certeza. Eu trouxe hoje alguns dos equipamentos menorzinhos, né, que eu tenho, Sim. porque a maioria é grande e eu não consigo transportar para cá. Por exemplo, só para vocês saberem, a gente tem o biofeedback, é um aparelho que é bem conhecido dentro da fisioterapia pélvica, onde nós colocamos uma sondinha bem pequenininha na cavidade da vagina, a paciente faz o exercício e isso aparece numa tela no computador, por exemplo. Muito Então é como se fosse um videogame, é bem legal. Exato. Fica tendo os Isso aí desenhinhos. monitora Isso. como é que eu vou te dizer? A força, a pressão que ela consegue fazer. Exatamente, Então, por a exemplo, intensidade quando do ela, músculo. exato, quando ela contrai, a linha sobe, quando ela relaxa, desce, e aí ela mesma consegue acompanhar e eu coloco os desafios para ela fazer. É um joguinho mesmo, né? Bem interessante. Então, a gente tem esse tipo de equipamento, mas eu trouxe aqui alguns outros menores que aí facilita para poder mostrar. Então, eu vou mostrar esse que é o Epinô. Esse aqui é famoso também. Tá. Esse aqui é um equipamento alemão. E ele é utilizado no preparo para o parto normal. Então, funciona da seguinte forma. A gente introduz na cavidade vaginal essa sondinha, e aí, da gestante, né? E aí, Certo. conforme a tolerância dela, a gente vai inflando, né? Ela vai enchendo. Parece um aparelho de pressão, Isso, né? é um aparelho de Certo, pressão. certo. Então, ela vai enchendo até que a paciente diz, eu estou sentindo que está alongando. Então, a gente utiliza para alongar lá dentro, para depois o bebê conseguir passar. Ai, que interessante. E aí, muito legal, né? Isso. E aí, a cada sessão, a gente vai tentando alongar um pouquinho mais. E no final, ela treina a expulsão, né? Ela treina empurrar para fora da maneira correta para aprender como que ela vai empurrar o bebê. Olha que beleza. Isso dá muita segurança para as claro. gestantes, porque elas já têm essa sensação antes e elas já aprendem a fazer correto, assim, né? E já vai apresentando para a bacia, para os ossos Exato. ali, né? E é Fazendo uma bom- pressão. Exato. E é bom a gente reforçar que isso é alongamento. Então, não vai deixar a vagina larga. Isso não acontece, né? Claro. Como qualquer outro músculo, quando a gente alonga, depois a gente para de alongar, ele retorna ao seu volta. tamanho. Então, é só elasticidade que a gente trabalha e bastante consciência para que ela realmente consiga fazer essa força. Muito Então, interessante. esse equipamento Esse é bem só legal. usado, então, nas Casos de parto. parturientes. Isso, é. na verdade, a gente também pode utilizar ele, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente coloca essa sondinha e aperta, ó, eu tô apertando, a gente Certo. consegue visualizar aqui a força que ela A faz, medição, né? Isso, então aparece ali. exato. Então eu posso usar também com pacientes não gestantes para medir a força que ela está fazendo e ir acompanhando ao longo do tratamento. Se essa força está evoluindo ou não, por exemplo, né? Muito interessante. Esse é um deles. Aqui nós temos os pezinhos, né? Então, isso seria mais para a fase final de tratamento, que são conezinhos que a gente coloca com peso, cada um
tem uma gramagem diferente. E aí, quando a paciente está com uma boa força muscular, então a gente coloca peso, como se fosse num treino de academia, né? Primeiro faz sem o peso, aí adquire uma boa força, a gente vai colocando. Então, a gente inicia com o mais leve e vai avançando conforme ela vai conseguindo segurar. E aí, ela faz tarefas, por exemplo, do dia a dia, tentando segurar. É como se fosse, né? A gente introduz como se fosse um AB, e ela tem que contrair para manter lá dentro e vai, sobe e desce a escada, por exemplo, pula, simula uma atividade física e tem que manter ele lá dentro. Então, isso seria somente para uma fase final de tratamento, tá? Não recomendo utilizar em casa. Aqui, então, nós teríamos os dilatadores. Então, aqui tem um bem pequenininho. Os dilatadores são usados nos casos de vaginismo ou dor na relação, que nós falamos antes, né? Então, a paciente que não consegue ter penetração, a gente utiliza um por semana, e aí eles vão aumentando o tamanho, né? A gente tem vários tamanhos, e a gente vai utilizando para alongar e expandir também essa cavidade, tá? Então, esse aqui também tem um bom resultado. E esses aqui eu trouxe as ponteirinhas só, porque o equipamento completo eu não trouxe, mas esse aqui a gente usa também para um massageador perineal. Então, a gente introduz, dependendo de cada sintoma, a gente tem uma ponteira diferente, e ele, por exemplo, se está com uma tensão muscular, ele nos ajuda a liberar essa tensão. E por mais que pareça tudo um pouco estranho, não é nem um pouco desconfortável. As minhas pacientes sempre falam que estavam com medo antes e que depois veem que é bem tranquilo. Claro, porque isso certamente foi estudado e aprovado. Não é nada que cause dor, é realmente bem tranquilo, não é constrangedor também. Claro que a primeira vez é um pouco estranho, né, para a maioria das pessoas, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai se autoconhecendo e fica muito tranquilo mesmo. Com relação à relação sexual, por vezes, digamos assim, o casal está no começo do namoro e a gente sabe que a relação ela é contínua. Muitas vezes ela acontece com bastante frequência no próprio dia, enfim. Isso interfere também no enfraquecimento do assoalho pélvico ou fortifica? O que interfere? Nada? Não tem nenhuma relação da quantidade de relações com a musculatura do assoalho pélvico. Isso é um mito também que a gente ouve falar por aí, que a pessoa que teve muitas relações tem o assoalho pélvico fraco, né, larga, enfim, isso não acontece, isso é um mito. Assim como o parto normal também, cientificamente não tem nada que comprove que ele alargue a vagina, e no consultório também a gente não vê isso. O que enfraquece a musculatura é muito mais hormonal, tanto em parto normal como em cesárea, e a gestação, como eu falei antes. Então, tanto ter relações não vai alterar a musculatura, não. Em alguns casos, até seria benéfico, né? Porque vai estar trabalhando esses músculos de uma certa forma. Não é, assim, um treinamento. Mas é melhor do que não fazer, no caso, para a musculatura. Não é uma coisa que se recomende com receituário, né? Mas tem possibilidade, né? Exatamente, é um exercício. É um exercício. Brinda a taça do vinho. Faz bem para a saúde. Exatamente, noite fria, vinho. Recomendo você fazer exercício, né, Cássia? Faz bem. Ó, começou a palhaçada, a gente vai no intervalo comercial e logo volta, tá? Fique conosco. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas.
Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interni é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interni, móveis e decorações. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Voltando então, hoje com o programa Mulheres, a nossa querida fisioterapeuta Cássia Cola, falando sobre fisioterapia pélvica e todos os assuntos que envolvem essa linha da medicina. Cássia, eu não quero roubar o tempo, já vou jogar para ti, Mona, tá? Que daí você já faz a pergunta que nós achamos super importante, uma colocação que foi feita aqui no intervalo. Né, Mona? Fala aí o que era então, sobre... A primeira questão é sobre a pessoa que não se sente à vontade em estar desenvolvendo essas técnicas, visto que são todos os aparelhos que se introduzem na região íntima da pessoa, né? Então, essa pessoa que não se sente à vontade, como que é o processo de adequação, de adaptação? É uma pessoa estranha, né, que vai estar lá mexendo nas suas partes íntimas. Tem gente que se sente desconfortável, inclusive, em ir no ginecologista. Como que funciona essa parte? E a outra questão é sobre a técnica do pompoarismo. É uma prática que a gente sabe que ela existe, ela é recomendável para quem, como que funciona e precisa de uma avaliação antes de ser praticada? Perfeito. Ótimo, Mona. Então, respondendo primeiramente a primeira pergunta, né? A avaliação da fisioterapia pélvica, num primeiro momento, é só uma conversa. Então, quando a gente agenda uma avaliação, a gente inicia conversando, eu faço uma série de perguntas, eu já vou sentindo como que a pessoa lida com esses assuntos, né? É a anamnese, né? É uma anamnese, exatamente, e nunca a gente vai acessar espaços que a gente perceba que a pessoa não está disposta a falar ou enfim, a ser tocada, por exemplo. Então, nessa anamnese, eu já consigo perceber muita coisa e, em seguida, normalmente eu explico para a pessoa com relação àquilo que ela me falou, o que eu imagino que a musculatura dela apresenta, faço uma explicação sobre toda essa questão muscular e aí eu sempre pergunto para a paciente se ela está disposta naquele momento a gente fazer uma avaliação física.
E quando a paciente não se sente à vontade, então a gente começa com exercícios mais globais, assim, de relaxamento, de mobilidade da pelve, por exemplo, sem precisar tirar sua roupa, enfim. E a gente vai fazendo esse trabalho mais externamente, mas claro que eu sempre explico para a paciente que para um trabalho mais completo, né, seria bem importante a gente fazer a avaliação física e toda a parte mais específica. E aí a gente vai fazendo a fisioterapia que também dá resultado, também é eficaz com técnicas mais externas, e se a pessoa em algum momento se sentir mais à vontade, a gente faz então as técnicas completas. Mas nunca a gente vai invadir o espaço da pessoa, sempre é tudo feito com calma. Às vezes eu demoro 3, 4 sessões para conseguir palpar a paciente, às vezes já tive resultados de sucesso sem fazer a palpação, mas na maioria dos casos as pacientes se sentem à vontade, porque como a gente vai se conhecendo, conversando sobre esse assunto, a maioria até hoje sempre me relatou que se sente bastante à vontade. Então não é um problema assim que eu enfrente muito de a pessoa não querer fazer, sabe? Porque eu acho que nesse primeiro momento da gente se conhecer, conversar, a pessoa já vai se sentindo um pouquinho mais à vontade. Exato, e ela está lá, ela quer resolver o problema dela também, né? Inclusive, essa é uma colocação bem bacana de se fazer, porque quem busca a fisioterapia pélvica, ela é a pessoa que já tem algum problema, que sente que tem alguma coisa? Ou se por acaso é uma analise, eu não vejo que tem algum problema, mas eu quero fazer uma avaliação. Pode ser também? Seria ótimo. Na verdade, é o sonho de toda fisioterapeuta. É preventiva, né? É que as pessoas sem problemas nos procurem, né? E avaliem a musculatura e a gente faz uma prevenção. Nesse caso, o tratamento é muito mais fácil. A gente orienta exercícios para fazer em casa, né? Quando a pessoa tem uma boa consciência, consegue movimentar bem a musculatura e faz um acompanhamento, por exemplo, anual. E isso é muito benéfico, né? A prevenção sempre é o melhor caminho, a gente tem muito sucesso fazendo desta forma. Mas também pessoas que têm problemas já instalados há anos também podem nos procurar, né? Eu atendo bastante paciente jovem. Eu acho que pelos meus meios de divulgação, enfim, eu tenho um público que é bastante jovem, que vem por conta, que vem sem indicação médica, e as pacientes de mais idade que eu recebo normalmente vêm por indicação médica. Então, o cenário seria mais ou menos assim, as pacientes de mais idade normalmente não têm essa iniciativa, enquanto que as mais jovens, elas já procuram por conta. E a facilidade do acesso à informação também influencia, né? Exato. Vamos à segunda pergunta da Mar. Antes de passar. A gente fica animada querendo perguntar um monte de coisa, né? Então, o pomparismo, ele é uma técnica milenar, uma técnica muito antiga. Do meu ponto de vista, né, da maneira como eu trabalho, eu não recomendo para que seja feito em casa sem antes passar por uma avaliação. Porque normalmente ele é feito com acessórios que têm peso. Então, como a gente falou antes, por exemplo, pessoas que têm dor na relação, elas têm uma tensão nessa musculatura. Se elas forem colocar um peso ali, elas vão só sobrecarregar seu músculo e não vão ter benefício nenhum. E pessoas que têm um músculo muito fraco também não vão conseguir segurar esse peso e também vão enfraquecer mais ainda a sua musculatura. Então, o ideal seria passar por uma avaliação onde eu consigo já dizer qual o grau de força, se consegue ou não usar peso. E se a pessoa estiver apta, então ela pode sim fazer em casa. Mas sem avaliação eu realmente não recomendo. Assim como os exercícios pela internet, que claro que é uma grande facilidade, né? Mas a gente tem que cuidar muito, porque muitas mulheres não conseguem exercitar corretamente essa musculatura. E sem ter um profissional que avalie, a gente não vai ter certeza se está fazendo certo ou não. Exato. Então, tem pessoas que fazem o contrário, que ao invés de contrair, empurram para fora. Isso seria muito ruim para a musculatura a longo prazo. Então, tem que prestar bastante atenção com exercícios pela internet, exercícios com pesos. Vai estar agravando o problema ao invés de resolver. Exato. Sempre ou até criando um, né? Criando um problema, exatamente. Exato. Então, assim, nada contra, né? O trabalho pela internet é um trabalho também ótimo, mas de preferência passar por uma avaliação antes. É bem interessante isso que que nós comentamos aqui agora sobre né, trabalhar nisso que estava se falando, trabalhar todos os músculos, porque Cássia, há um tempo atrás, apareceu, né, na internet uma fisiculturista, né, que ela, ao levantar o peso, ela toda malhada, toda trabalhada, fisiculturista, um corpo escultural, todos, né, os músculos bem trabalhados, e ao levantar o peso, ela deixou escapar a urina. Sim, eu vi esse vídeo. Totalmente. Isso. Então, quer dizer, né, precisamos ter cuidado ao trabalhar
todos os músculos. Sim, né? exatamente. Como se trabalha os músculos Exato. numa academia, os músculos externos, os internos também, né, Com Cássia? certeza. Mulheres atletas têm bastante problema com o assoalho pélvico normalmente, não todas, claro, né? Mas com exercícios de impacto, corrida, pulos, sem ter o devido cuidado, o levantamento de peso também sem cuidar adequadamente do assoalho pélvico, tem uma chance muito grande de desenvolver disfunções porque sobrecarrega demais. Olha aí, Então, para viu? essas mulheres também o ideal seria fazer um acompanhamento antes de ter qualquer problema, né? De ter qualquer disfunção. Sempre tem que ter um acompanhamento profissional. Profissional E especializado se da até área. hoje não sabia qual era o profissional, Isso! diz Cássia Cola aqui. Isso aí, Falando isso aí. sobre a Mas é como nós fisioterapia. comentamos no início, Mona, que eu tenho certeza que tem muita gente, Com né? certeza. Muitas pessoas que certamente não sabiam dessa especialidade e de toda a importância que engloba essa especialidade, né? Porque assim, ó, quando se fala em incontinência urinária, tu lembra da vovozinha, né? Que eu digo que é o problema mais recorrente aqui, né? A vovozinha isso e aquilo, mas não é, né? Não. E aí eu gostaria nesse momento, Cássia, que nós estamos falando disso, que tu fale para as pessoas de mais idade que estão ouvindo, que daqui a pouco começa na menopausa, todos os problemas, né? Começam meio que ficar meio periclitante, aparecem ali. Certo. E, em contrapartida, no outro extremo, eu quero que você já engate uma primeira e fale do grupo Maternitar, do trabalho que você faz com as gestantes. Certo. Bom, então, assim como você vinha falando, né, Tânia, esses problemas, eles não são normais em nenhuma idade. Então, mesmo que a pessoa tenha 80 anos, perder urina não é considerado normal em nenhuma situação, né? Depois que a pessoa é desfraldada, ela não deve perder urina, nem gestante, nem pós-parto. Se isso acontecer, é incontinência urinária. A gente não pode continuar rindo, debochando, por exemplo, eu dei risada e escapou xixi. E aí a gente ri e trata disso como uma brincadeira. É um problema de saúde muito sério, que interfere muito na qualidade de vida da pessoa, e se a gente não trata, ele só vem a se agravar. Então, é muito importante que as pessoas saibam que isso não é normal. Em nenhuma situação, no exercício, no espirro, na risada, não é normal escapar a urina. Então, pessoas de mais idade, pessoas jovens, todas elas, né? E falando, então, do grupo Maternitar e um pouquinho do meu trabalho com gestantes, né? Isso. Então, quem me conhece, acompanha minhas redes sociais, meu trabalho, sabe que eu sou muito apaixonada por trabalhar com gestantes. É um dos meus focos de atuação, inclusive a área que eu estudo cientificamente, que eu pesquiso também, né? E eu desenvolvo esse trabalho no meu consultório individualmente com as gestantes, então, que é um trabalho bem completo, independente da via de parto que ela escolher, parto normal ou cesárea. Então, a gente faz toda uma preparação, desde a parte de orientação, de como que ela vai respirar, de que posições ela pode fazer, tudo isso. O pai ou qualquer acompanhante que for pode acompanhar ela também, aprender junto como ele pode ajudá-la. Todo alívio de dores, desconfortos, tudo que é comum na gestação e a parte de assoalho pélvico também. E quanto ao grupo Maternitar, né? Então, é um grupo que eu tenho muito orgulho em fazer parte, que até vocês já fizeram um programa falando sobre isso com a doutora Sofia. Isso, ela esteve aqui. Isso, então... Citou o teu trabalho também. Certo. Então, somos eu, a doutora Sofia, a doutora Cimeia, as idealizadoras desse grupo. Isso. Mas nós contamos com a presença de mais 15 profissionais, né, de todas as áreas, então da área da medicina, até da área da arquitetura, direito. Isso. E a gente faz um trabalho bem completo, que atualmente está sendo feito de forma híbrida, né, presencial e online, pela situação atual. Claro. Mas a gente tem conseguido ótimos resultados, né, com as nossas gestantes. A gente tem palestras, a gente tem oficinas práticas e, inclusive, estamos com inscrições abertas para um novo grupo, né? A gente finalizou agora o grupo que estava em andamento, então um novo grupo está surgindo. Então, todas as gestantes, tentantes também que pretendem gestar ou até mamães após o parto, podem entrar em contato para se inscrever nesse grupo. É um trabalho bem legal que a gente tem desenvolvido. Perfeito. Onde que se inscreve? Nas nossas redes sociais, pode entrar em contato, né, que é Grupo Maternitar, ou também na minha rede social, que é cassiacola.fisioterapia. E aí pode entrar em contato por lá, que nós respondemos todas as dúvidas. Olha que coisa boa. Isso é maravilhoso, é um trabalho divino que o Grupo Maternitar faz
de esclarecimento, porque principalmente para os papais e mamães de primeira viagem, né? Isso, e os papais sempre são convidados a participar. Ai, é lindo. Ou também, se for o caso de ser uma mãe solo, pode levar o acompanhante que for da sua escolha, né? Sempre a gente fica bem à disposição. Perfeito. Mona, tem algum recado? Falando em entrar em contato, né? Hoje a gente não falou ainda sobre os comentários, né? O pessoal que está nos acompanhando desde o início do programa. Antes de mais nada, o nosso muito obrigado, o nosso carinho, né? E para todos que estão nos acompanhando, como a Tânia falou, todas as quartas-feiras aqui com essas mulheres maravilhosas, com convidadas, sempre com um assunto muito pertinente e muito interessante. Então agora a gente manda aqui o nosso abraço para Ana Luísa Rosim, Cássia sempre maravilhosa, né? A Ana Leschman, que também está nos acompanhando. A Antonielle Zanon comentou: show, meninas. Cássia, como sempre, dando uma aula. Profissional super competente que eu admiro muito. Beijão a todas. Um beijo então, Antonielle. A Teolide Zembrus, que também está nos acompanhando. A Jocola disse que o assunto é muito interessante para todas nós mulheres. Parabéns, Cássia, por abordar também a este assunto. Também parabéns à Conecta Mais TV. Nós que agradecemos a você que está nos acompanhando. Inclusive, como a Tânia disse antes, se você tiver alguma sugestão de assunto, nos encaminhe, que é sempre bem-vindo. Então, aqui nós temos também Fabrício Job, Cássia sempre linda, dando um show em conhecimento, com muita clareza e amorosidade nas palavras, o que comprova que ama o que se faz. Somos muito felizes em ter você no nosso time. Um grande beijo. O Thiago Zilli, nosso colega aqui, né, mandando um beijo para as meninas, em especial um beijo para mim. Muito obrigada, Thiago. Até amanhã de manhã. Thiago. Que discriminação. Thiago. Que é isso? A Tânia tá pedindo beijo. Então, beijo do Thiago pra Tânia e também pra Cássia. A Marli Gusbert mandando aqui uma boa noite. Neuza Maria Ferreto, enfim. Daniele Corso, também a Cássia é uma excelente profissional, que faz parte do nosso time. Parabéns pelo seu trabalho. A Sabrina Colla e a Tere Piatacúnico também estão nos acompanhando. Então, novamente, muitíssimo obrigada, pessoal. Provavelmente algum comentário eu não vou ter conseguido ler, mas a Cássia depois vai dar uma olhadinha nos comentários, vai responder quem tiver alguma dúvida e continue em contato conosco, que a gente vai seguindo aqui o nosso programa, né? Exatamente. Mas assim, já estamos quase no finalzinho do nosso último bloco, e aí eu deixo para agradecendo em primeira mão a Mona, que esteve aqui me amparando, né? Eu que agradeço nessa empreitada de sentar aqui na cadeira da Veridiana, né? Exatamente. E já vou passar a palavra para a Cássia, para que ela faça as considerações finais, deixando todos os teus contatos à disposição. Coloca aí, que as pessoas se procuram. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor, muito bom. Aprendemos, muito, né? E tenho certeza que as pessoas de casa também. Cássia, fica à vontade. Bom, então, só agradecimentos, né? Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de esclarecer, porque realmente gera muitas dúvidas, muito tabu, muito desconhecimento envolvendo este assunto. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço a vocês, estou sempre à disposição. E quem quiser entrar, então, em contato, como eu já falei anteriormente, as minhas redes sociais, eu sempre fico super à disposição para esclarecer dúvidas. Eu sempre coloco lá muitas informações também, novidades. Isso. Então, que é cassiacola.fisioterapia. E eu atendo, então, na Clínica Revitale. O telefone para contato é 3242-1208. Perfeito. Muito obrigada, Cássia. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, né? E assim, eu convido também a visitarem as redes sociais da Cássia, que lá tem várias dicas. Vocês vão ver o quanto ela entende do que ela está falando, tá? Agradecemos imensamente a quem nos assistiu, a quem teve paciência de nos assistir aqui, e convidamos para que esteja conosco novamente na semana que vem, e se Deus quiser, com o time completo. Exatamente. Ok? Obrigada, Mona. Obrigada, Cássia. Imagina, eu que agradeço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada e uma boa noite.